Capítulo 462 – Batalha entre a energia dos mortos-vivos. Essa névoa cinzenta era a mais pura e lendária energia dos mortos-vivos, a energia da morte. A morte poderia ser contada como um tipo de energia, e essa energia era chamada de energia da morte. A suprema literatura do Santuário dos Mortos-Vivos, Código da Morte, documentava esta forma final de energia dos mortos-vivos. Uma vez que a energia dos mortos-vivos alcançava o cume, ela retornaria à sua raiz e se tornaria pura energia da morte. Essa energia era um poder reconhecido pelos deuses e era tão pura que continha um poder inimaginável. Assim como o poder sagrado da Santa Igreja, tinha o poder de reavivamento e iluminação da vida. Infelizmente, desde o misterioso desaparecimento do 99 Papa dos Mortos-Vivos, ninguém foi capaz de chegar a esse nível e ganhar o controle da energia da morte. Essa foi a principal razão pela qual o Santuário dos Mortos-Vivos perdeu a batalha com a Santa Igreja. É claro, algumas pessoas pensavam que a energia da morte era considerada um poder do qual até mesmo os deuses tinham medo, e acreditavam que os deuses queriam que esse poder desaparecesse do continente. Fazia muitos anos desde que o Santuário dos Mortos-Vivos foi conquistado. No começo, havia muitos magos de mortos-vivos apaixonados que queriam encontrar o desaparecido Papa de mortos-vivos e queriam chegar à forma final da energia de mortos-vivos para salvar o Santuário dos Mortos-Vivos. Havia alguns gênios talentosos que realizaram algumas coisas extraordinárias, mas a tendência não podia ser modificada por algumas pessoas. No final, todos eles foram capturados e foram queimados vivos na cruz do fogo na montanha sagrada, a montanha Vaulu. Como elder mais velho, o Azelbank tinha se esforçado para reviver o Santuário dos Mortos-Vivos também. No entanto, a cruel realidade forçou este homem, que era influente nos velhos tempos, a correr e se esconder como um cão sem lar, a fim de escapar da execução da Santa Igreja. A última era foi a era em que a energia dos mortos-vivos foi oprimida e o Azelbank perdeu a esperança e a confiança. Portanto, ele escondeu seu sonho impossível de reviver o Santuário dos Mortos-Vivos em sua mente e tentou usar bebidas alcoólicas para se entorpecer. Como ele era perseguido pelas pessoas da Santa Igreja, sua força diminuiu, e ele não poderia mais vencer essas lutas. Nos últimos tempos, ele esteve em estado bruto. Cerca de meio mês atrás, ele de repente ouviu uma notícia muito secreta. Ele ouviu que um misterioso mago de mortos-vivos atacou um filho favorito de Deus, chamado Kaka, perto do território do Império Zenith, e um sacerdote da classe Lua que protegia Kaka foi morto. Além disso, ele ouviu que o misterioso mago dos mortos-vivos, que atacou este filho favorito de Deus, foi capaz de usar o poder proibido pelos deuses, a energia da morte, e foi capaz de usar feitiços de mortos-vivos de alto nível. Era muito provável que esse misterioso mago de mortos-vivos fosse alguém que sobreviveu ao massacre que a Santa Igreja trouxe para o Santuário dos Mortos-Vivos. Essa notícia só circulou no círculo da elite, e todos os poderosos mestres que sabiam disso ficaram chocados. Os altos oficiais da Santa Igreja ficaram enfurecidos e prestaram muita atenção a este caso. Uma tonelada de mestres foi enviada para investigar esse assunto, e eles queriam que esse misterioso mago de mortos-vivos fosse morto. No começo, Azelbank ignorou essa notícia. Ele não acreditava que alguém fosse capaz de usar a pura energia da morte e feitiços de mortos-vivos de alto nível nesta época. Em sua mente, ele e alguns outros amigos que sobreviveram ao massacre eram os únicos capazes de usar feitiços de mortos-vivos de alto nível. No entanto, esta notícia ficou presa à sua cabeça enquanto acendeu a esperança em sua mente. Portanto, ele começou a investigar esse assunto sozinho em segredo. Ele não achava que havia um misterioso mago de mortos-vivos que era capaz de tudo isso, mas ele acreditava que deveria haver um novo e talentoso jovem mago de mortos-vivos. Ele queria proteger e salvar este um dos poucos talentos jovens que havia, então ele veio a Zenith para procurar por este misterioso mago de mortos-vivos.
No entanto, ele não encontrou nada e foi descoberto pelos mestres da Santa Igreja. Como resultado, eles o perseguiram e ele mal entrou no deserto vivo. O destino às vezes era místico. Assim, quando Azelbank perdeu toda a esperança, o que era impossível tornou-se uma realidade à sua frente. O que ele viu o chocou como um relâmpago. Você é o mago de mortos-vivos que tentou assassinar o filho favorito de Deus Kaká? Perguntou Azelbank com voz trêmula. Embora ele tivesse visto muito em sua vida, ele ficou com medo, e sua garganta ficou seca. Ele estava com medo de que o que ele viu fosse uma alucinação que ele teve devido à sua velhice. Eu não sei do que você está falando. Fei imediatamente negou as acusações. Se essa informação saísse, a tragédia logo chegaria a ele e ao reino de Chambord como um todo. Muitas famílias seriam destruídas. O Azelbank ficou desapontado com a resposta, mas logo ficou animado novamente. Não importa se esse jovem rei é aquele misterioso mago de mortos-vivos. Ele apenas usou a energia da morte, a forma final da energia dos mortos-vivos. Por um longo tempo, isso só foi documentado no Código da Morte, pensou Azelbank. Aos seus olhos, qualquer um que tivesse esse poder era um salvador para a energia dos mortos-vivos como um todo e era digno o suficiente para ele proteger, mesmo que isso custasse sua vida. Este elder mais velho do Santuário dos Mortos-Vivos se forçou a acalmar e digerir o que estava acontecendo. A batalha começa agora. Fei disse enquanto controlava o esqueleto branco que ele criou usando a habilidade necromante levantar esqueleto. Este soldado esqueleto branco tinha uma lâmina de osso branco em uma mão e um escudo de osso com algumas flechas quebradas na outra. Sem emoções, caminhou diretamente para os soldados esqueletos negros. Todos os soldados esqueletos negros recuaram e criaram um círculo vazio. Sob o comando do Azelbank, um dos soldados esqueletos negros saiu e estava prestes a combater este soldado esqueleto branco em 1 contra 1. No entanto, quando esses dois soldados estavam a 4 metros de distância, algo estranho aconteceu. O soldado esqueleto negro começou a tremer como se fosse um rato que viu um gato. As duas nuvens de chamas nas órbitas dos olhos também tremiam como a luz das velas com vento forte, e parecia que também iam se extinguir. No entanto, o soldado esqueleto branco avançou e fez um corte com a lâmina com calma, e o soldado esqueleto negro foi cortado em pedaços. A boca do Azelbank se abriu. Ele pensou consigo mesmo em choque e surpresa. É isso. A energia da morte é um contador natural para a energia de mortos-vivos comuns. É como o imperador das energias normais dos mortos-vivos. A lenda é verdade. Então, ele ordenou que mais 4 soldados esqueletos negros atacassem. Crack! 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 Sem nenhuma surpresa, mais 4 pilhas de ossos apareceram no chão. Esses soldados esqueletos negros, que tinham forças de 4 estrelas, eram muito fracos na frente do soldado esqueleto convocado por Fei. Além disso, depois que esses 4 esqueletos soldados foram mortos, as névoas negras desapareceram no ar e não puderam entrar em outros esqueletos para criar mais soldados esqueletos, e a escuridão desapareceu dos ossos cortados. Embora o Fei e o Azelbank usassem a energia dos mortos-vivos, havia uma diferença de nível entre suas energias. Vamos tentar outra coisa. Fei riu quando ele puxou de volta sua energia da morte daquele soldado esqueleto. Ele então usou o mago esquelético, e aquela pilha de ossos rapidamente se combinou em um novo esqueleto. Diferente daquele soldado esqueleto que tinha lâminas de osso e escudos em suas mãos, este esqueleto não tinha armas com ele. Em vez disso, havia 2 nuvens de luzes prateadas em suas mãos, enquanto ruídos crepitantes soava. Mago esquelético elemental do relâmpago? Ele convocou sem precisar recitar feitiços. Azelbank ficou chocado novamente. Embora ele pudesse convocar magos esqueléticos também, não era tão fácil quanto convocar soldados esqueletos. Afinal de contas, os soldados esqueletos só usavam armas físicas, e um mago esquelético tinha que ser capaz de controlar o poder sobrenatural.
Talvez o mago esquelético pudesse ser mais fraco que um soldado esqueleto, mas a complexidade de convocar o mago esquelético estava além da imaginação. Convocar o mago esquelético era igualmente difícil comparado a fazer um animal falar a linguagem humana. No final do dia, apenas os supermestres podiam dar-lhes a inteligência necessária. O que foi mais surpreendente para o Azelbank foi que esse mago esquelético usava feitiços de raios. Desde que a energia de mortos-vivos e o veneno dos pertenciam à mesma categoria, a maioria dos magos esqueléticos mortos-vivos que os magos poderiam invocar somente eram capazes de usar magias de veneno. No entanto, o mago esquelético na frente deste Elder do Santuário dos Mortos-Vivos redefiniu os limites dos magias do mago esquelético.